Fala, investidores! Bom demais da conta por aí. Quer saber o real motivo por que as taxas de stake da criptomoeda CRO da corretora Crypto.com mudou? Depois de muito pesquisar, cheguei a uma conclusão que eu quero compartilhar com você no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final. Eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto e já peço que, caso você goste deste conteúdo, você possa sentar o dedo nesse like. Confira aí também se você é inscrito aqui no nosso canal, pois o YouTube tem prego uma peça nas pessoas que fazem com que elas acreditem que são inscritas e realmente não são. A criptomoeda CRO, além do rigoroso inverno cripto que nós estamos passando, teve o seu problema próprio, com que fez com que ela reduzisse de valor e muito, né? O Bitcoin mesmo reduziu de 70 mil dólares para 30 e poucos mil. E a CRO teve uma grande desvalorização de cerca de 30%, justamente por causa da sua reestruturação, que mexeu nas taxas de stakes e na taxa do cartão de débito que geravam o cashback. Isso afetou severamente a CRO, porque essas duas coisas, tanto o stake quanto o cashback, forçavam de certa forma o holder a ficar segurando a criptomoeda CRO. Será que é possível a recuperação? Depois que você entender o motivo que é o responsável, você vai ver que sim, existe esperança para que a CRO. Para aqueles que estão caindo de paraquedas nesse vídeo e não sabem nem o que é CRO, vou fazer um breve resumo para situar vocês. A Crypto.com foi fundada em 2016. Ela é uma corretora multiplataforma, pois você consegue negociar criptos, fazer empréstimos, comprar e vender NFTs, e tem uma plataforma DeFi para tokens que ainda não foram listadas nas exchanges. O produto principal é o cartão de débito, e a mudança nessa modalidade deixou muitas pessoas descontentes. O token CRO, por um outro lado, foi introduzido em 2018, sendo um token nativo da rede ERC20, a rede Ethereum. Ele tem sido usado em duas blockchains, sendo originalmente nativo da Crypto.org Chain e da Cronos Chain. A Crypto.org Chain é uma blockchain que foi construída utilizando o Cosmos SDK, o que qualifica ela sendo uma blockchain Proof of Stake. O Cosmos SDK é um kit de desenvolvimento de software que foi desenvolvido pela Cosmos para ajudar na construção da blockchain, fazendo com que ela seja mais fácil de ser construída. E por ela utilizar esse modelo, esse kit de desenvolvimento de software consegue ter um TPS, que é transações por segundo, de até 10 mil transações, o que é muito legal. Contudo, a gente tem o trilema das blockchains para resolver, e devido a esse alto TPS, ela tem um problema chamado centralização, onde ela tem cerca de apenas 100 validadores. A Cronos Chain também utilizou o mesmo SDK para ser construído. Contudo, a questão é que ela vai aproveitar a EVM, a máquina virtual da rede da Ethereum, para a funcionalidade dos contratos inteligentes na rede e também para aproveitar os aplicativos descentralizados da Ethereum. Exatamente por essas limitações é que ela vai ter um TPS menor, de cerca de 200 a 300 transações por segundo, e também vai ter uma centralização maior do que a Crypto.org Chain. O grande problema que ela vai ter é que ela tem apenas 25 validadores e eles vão utilizar o modelo de consenso, prova de autoridade, ou seja, a instituição por trás dela precisa saber quem são esses validadores para autorizar os validadores a ter o poder de validar as transações da rede e assim ter um modelo de consenso de prova de autoridade. A CRO, que também foi construído utilizando o SDK da Cosmos. A CRO também tinha essa mesma IBC, integração com o ecossistema da Terra Luna, para utilizar o UST dentro do ecossistema da CRO. Só que o problema é que a Luna sofreu um grande colapso, o UST sofreu um colapso maior ainda, logo essa funcionalidade foi para o espaço juntamente com o projeto Terra Luna. A Crypto.com vai ser uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo FIFA, que será realizada no Catar, o que com grande certeza vai gerar uma grande visibilidade para essa exchange. A CRO vai realizar um upgrade muito legal, que é a introdução do protocolo EIP 1559,
que é o protocolo utilizado para queimar as taxas da rede da Ethereum e deixar o token deflacionário. Um ponto negativo seguido de um ponto positivo é que eles foram hackeados em cerca de 300 milhões de dólares, só que eles já reembolsaram todos os investidores o mais rápido possível e fizeram algumas atualizações. Eles mudaram o sistema de autenticação 2FA para um mais seguro ainda e também colocaram um sistema de proteção de conta que é de 250 mil dólares por usuário. Isso é muito legal, é ou não é? Deixa para mim nos comentários. A comunidade ficou muito chateada quando teve as atualizações das taxas do cartão do cashback e também das recompensas do stake alteradas. Até mesmo o próprio CEO teve que vir a utilizar o Twitter para dizer que eles não iriam aumentar as taxas tão agressivamente. E foi aqui que eu comecei a minha reflexão sobre o projeto e por que eles estariam realizando a mudança do cartão. Eu vou deixar o link com as novas taxas na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar e ver se é interessante ou não ainda ter esse cartão da Crypto.com. As novas taxas entrarão em vigor a partir do dia 1º de junho. Se você fez o stake ou adquiriu o cartão antes desse período, as taxas e as recompensas do cartão do cashback vão continuar as mesmas até 180 dias. Acabou o período de 180 dias e passou desse 1º de junho, aí vai entrar em vigor as novas taxas. Um ponto importante a ser tocado é que não foram emitidas novas moedas e já estão com fornecimento circulante da CRO em cerca de 83% do circulante total. O número de carteiras não parou de crescer e foi de cerca de 80 mil para 800 mil carteiras, um total aí de crescimento de 10 vezes o número original. Agora, o motivo pelo qual eu acredito que faz muito sentido do porquê eles realmente abaixaram essas taxas é porque se a gente olha para o fornecimento circulante da CRO, como eu disse agora há pouco, ele está em cerca de 83%. E isso é um grande problema, pois os validadores precisam serem pagos, e eles são pagos em CRO. Precisa ser feito as distribuições dos tokens para outros pontos do tokenomics do roadmap do projeto. Então, se eles ficarem com essas recompensas altas, distribuindo muitos tokens, assim vai acabar. E no final não vai sobrar moedas para eles pagarem os validadores da rede, que são mais importantes, pois são eles que fazem a rede funcionar. Espero que tenham entendido o real motivo pelo qual acredito que eles fizeram esse ajuste, pois sem ele o projeto seria inviabilizado no longo prazo. A corretora não deixou de ser vantajosa e tem bons pontos para que mantenhamos as nossas contas lá ativas. Sem falar que o token CRO está muito descontado do seu valor. Um grande abraço a vocês, que Deus possa continuar abençoando imensamente as suas vidas e até o nosso próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.